Então, vocês já foram para a China? Eu tenho um primo que vende material da China, ele vai lá nos cafundés encomendado. Qual o problema que ele tem? Ele não consegue comer essas coisas. Então o que ele é? Vegetariano. Ele vai para a China e ele emagrece 10 quilos, porque come tomate todo dia. Né? Então, como é que fica essas questões? Mas se você é um chinês, você não come cachorro todo dia? Pegaram no Rio de Janeiro outro pasteleiro fazendo carne de pastel com carne de cachorro. É ético ou não é? Depende. Pode ser que para você sim, para você não. No nosso contexto aqui não é legal, né? Mas come carne de coelho, carne de javali, carne de jacaré, carne de sapo. Por que não pode comer carne de cachorro? E ainda mais se o cara estiver morrendo de fome. Então tem que pensar nessas questões. É super interessante. Relações incestuosas também, né? E aí? Tem pessoas normais e tem pessoas doentes. É certo ou é errado? Será que tem alguma sociedade que permite esse tipo de coisa? Tem. Não tem gente aqui, nós somos monogâmicos, não somos? Mas tem poligamia, não tem? Tem cara que tem 3 mulheres e tem uma mulher que tem 3 caras. Sei lá qual é o regime, qual é o contexto, e vive todo mundo harmoniosamente. Mas o que vocês têm que tomar cuidado é quais são os seus valores. Bom, se eu sou do regime monogâmico, eu não vou para Zaraba que não vai dar certo. Né? Tem que pensar nessas coisas todas. Então, eu chamo muita atenção, né? Eu faço algumas perguntas em entrevista de emprego, a pessoa não tem a mínima ideia do que pensa sobre certos assuntos. Então é um exercício que tem que fazer. É um exercício de cunho pessoal. Se você discute com a sua esposa, sua namorada, você é influenciado pelos parâmetros que ela tem. Né? Então, uma outra coisa que é importante, ler. Né? Ler é saber. Quanto mais se lê, mais fácil se torna a tomada de decisões e definições de valores. Próximo. Bom, eutanásia é uma coisa relativamente... Como é que fica? Né? Toma a decisão ou não toma a decisão? Então, para vocês pensarem. Outra coisa também, essa aqui de sala de exame de AIDS é o seguinte, eu trabalhei algum tempo de TI no hospital e houve um tempo que você comunicar uma pessoa que tinha esse tipo de doença era um... Como chama? A pessoa está morta, né? Morreu, né? Só que eu sou cara de TI, não sou? Eu entro na sala desse negócio e vou lá ver o computador, né? Aí chegou um dia assim, ó, o Deluc está com AIDS. Como o Deluc está com AIDS? Não estou sabendo. Não, mas você entrou naquela sala. Quer dizer, a pessoa viu o cara entrando na sala, presunçou. Então, existe uma série de presunções que a gente toma automaticamente. Então, se a gente não sabe, se a gente não tem interesse, eu não quero saber de fofoca, a gente contorna essas questões todas. Então, é um valor que você tem que definir. Quero saber a fofoca ou não quero saber? Quero saber por que o cara está entrando naquela sala ou não? Pode ser o cara que faz a manutenção da cadeira, né? Então, tem que pensar essas questões todas. Próximo. Né? A indústria farmacêutica. Né? Tem uma brincadeira que o pessoal faz que é assim, a indústria farmacêutica investe bilhões com Viagra e 0 com mal de Alzheimer. Né? Então, a indústria farmacêutica se corrompe ao lucro. Mas você é um profissional médico e você aceita aquele cara que vem dar aquelas amostras e paga o congresso para você nos Estados Unidos. É honesto você distribuir remédio, indicar remédio, ainda pegar o congresso, ainda faz via Bahamas, né? 15 dias se divertindo por conta do laboratório. Ou o laboratório financiar uma determinada pesquisa. Então, se você vai ser um pesquisador, você vai se sujeitar a ter um financiamento através da indústria farmacêutica. Ela é capitalista, ela quer dinheiro no final das contas. Se você não tem sucesso, troca de pesquisador, põe outro no seu lugar. Quais são os seus valores com essas questões? Isso é extremamente interessante. Paciente de cirurgia sem informações do prontuário, né? Para vocês saberem, 60% dos hospitais do Brasil não são informatizados. O prontuário é no papel. Por exemplo, quando vocês têm o prontuário eletrônico que guardam no HD, no hard disk, quando enche o hard disk, o que vocês fazem? Compram um outro HD, não é isso? Para ter mais espaço? E quando o terceiro andar do hospital está cheio de prontuário, o que você faz para abrir? Você constrói um prédio novo? Não, você põe fogo, liberou espaço. Põe fogo, é assim que funciona, pessoal. Você choveu, molhou tudo. E se você compactua ou não compactua com essas ações? Ou se chega assim, Deluc, põe fogo no terceiro andar. Põe fogo ou não põe fogo? Vocês podem ser confrontados com isso. Né? Tem lá uma seção industrial, tem um robô funcionando, tem um problema. Desliga lá o robô. Por que eu tenho que desligar o robô? Não é problema meu? Então, quantas coisas podem acontecer no dia a dia que são contra os valores que vocês têm? Então, vocês têm que estar muito bem elaborados, medidos, pensados.
quais são os limites, até onde você vai, até onde você não vai. Né? E tomar muito cuidado nas reuniões para não colocarem palavras na sua boca, fazerem vocês tomarem decisões que vocês não gostariam de tomar. Né? Eu uso uma técnica muito clássica, né? Preciso ir no banheiro. Eu vou para o banheiro, vou para o café. Entendeu o que aconteceu? Né? Eu estou passando mal, você está no café então, estou tomando café. Você não vai voltar para a reunião? Ah, hoje não dá mais. Mas se você não assinar, então cancela a reunião, não é problema meu. Não, vocês têm que sair dessa saia justa. Né? Então o que acontece? Tem muitas coisas, né, na área médica que é extremamente importante. Vocês vão no SUS, todo mundo foi no SUS, né? E aí? O cara atende, não atende? Né? Tem uma conta simples que é super legal, é o seguinte: vale a pena pagar convênio? Vale ou não vale? Há controvérsias nessa resposta. Se você é o cliente, vale a pena, mas se você é o médico, ele quer que se exploda o convênio. Se você pegar o número de horas, parará, o médico para fazer dinheiro hoje, ganhar um bom salário, precisa te atender em 15 minutos. 16 está tendo prejuízo. Só que você quer ser atendido em 1 hora. Então tem que pagar o particular. O convênio, esquece. Se for o SUS, é 5 minutos. Ele olha para você e já te dá a receita, não é isso? Ou vai no Largo de Pinheiros e compra a receita pronta. Mas os seus valores, você compactua com essas questões? Então tem coisas muito sérias a serem pensadas. O que mais? Outro. Na área financeira, né? Departamento de compras, né? Aí tem a Petrobras também, né? Todo mundo quer comissão para comprar tudo e definir as coisas, né? Fazer as licitações. Vocês tomem cuidado com isso, porque na Petrobras deu uma zoninha. Numa empresa particular você responde criminalmente em menos de 2 anos, você está pagando a conta, se você meter a mão no dinheiro. Então tem que tomar cuidado com isso. Então faça as coisas direitinho, pense bem, se trabalha no departamento de compras. Especificação de produtos com relação ao consumidor. Isso é o caso clássico, né? Você compra batatinha lá, está escrito lá 40 gramas. Aí um dia você chega no supermercado, está escrito lá 38 gramas. Mó FDP, que tirou 2 gramas, vende 2 bilhões de batatinha por dia, economiza 200 toneladas de batatinha. E você está pagando mais caro, diminuiu 2 gramas. Né? Então tem pasta de dente, o Rosque. Você lembra que o Rosque vendia com 9 unidades? Você nunca perceberam? Isso é roubo, tirou uma unidade. Sempre foi 10, por que virou 9? Então quando vocês vão trabalhar numa empresa que tem essas práticas comerciais, vocês corroboram com isso? Vou diminuir o volume do leite de 1 litro para 999 ml, só 1 ml. Pô, mas 1 ml, 1 bilhão de litros por dia dá toneladas, né? Ou então vou colocar um pouquinho de ácido sulfúrico para misturar o leite. Pessoal, precisa pensar, essas coisas acontecem, né? Trabalho no posto, abro a torneirinha e entra mais água no álcool do que o combinado. Quer dizer, essas coisas são no dia a dia, acontecem. Então, o que você tem que fazer? Pedir demissão, trabalhar em outra empresa, não tem como. Né? Carteira de CDB, se vocês terem uma ideia, eu trabalhei numa empresa, isso é clássico, né? Até conhecido no mercado. Era Jogo do Brasil na sexta-feira. O que acontece no dia do Jogo do Brasil? Todo mundo quer ir embora. Então o chefe falou assim, você faz o backup, você faz isso, faço. Foi todo mundo passando, sobrou para quem? Para o coitado do estagiário. O estagiário deu o comando errado, apagou a carteira de CDB na sexta-feira, certo? Todo mundo foi ver o Jogo do Brasil, o Brasil ganhou, todo mundo comemorou, a Paulista ficou cheia. Na segunda-feira, quando o banco abriu, o que aconteceu? A carteira de CDB estava zerada. Aí você é bilionário, quer resgatar os seus bilhões, não é isso? Está lá, 0. 2 clientes morreram de infarto. O que vocês acham que a atitude que o diretor tomou? Ele não perguntou qual foi o culpado. Ele chegou para o RH e falou assim, ó, quem passou o cartão de segurança na sexta-feira e entrou no CPD está demitido. Graças a Deus, desse dia eu não entrei, senão eu estaria na rua. Foi gerente, foi diretor, foi todo mundo, eu não quis saber de que é a culpa, foi todo mundo na rua, todo mundo interessado no Jogo do Brasil. Então é o seguinte, se delegam determinadas tarefas, responsabilidades para vocês, vocês pensem bem antes de executar, se vocês aceitam a argumentação. É compatível com os seus valores? Você concorda com aquilo? Vocês não viram agora há pouco tempo que a polícia do Paraná mandou os guardas lá darem tiro e X guardas não deram os tiros, foram todos aquartelados? Esses caras precisavam dormir. Os seus valores eram não atacar os professores ou qualquer outro ramo da população. Aí, né, eles puderam dormir, apesar de ficarem presos lá no batalhão. Né? Desvio de centavos, isso é clássico, né? Todo mundo desvia centavo, né? Por exemplo, hoje não é centavo, é milésimo, porque você vai no posto de gasolina, não tem 3 casas. Por que tem 3 casas na bomba de gasolina e não 2? Alguém sabe por que tecnicamente? Porque o lucro do posto está na 3ª casa de dinheiro. Então ele precisa rodar aquilo ali. Mas se você desviar 1 milésimo, quanto problema é? Enche o bolso. É assim que funciona. O banco, você faz um software de computador,
né? E o que acontece? Se desvia os milésimos de centavos, aquelas quebras. Ninguém vai reclamar. Existe um caso clássico de uma senhora de idade dos Estados Unidos que foi reclamar de 20 centavos do Citibank. E ela entrou com uma ação contra o Citibank. Aí os caras foram atrás e descobriu que o cara do sistema roubava centavos, centavos e centavos durante anos. Bom, se vai roubar durante anos, é para roubar bilhão e sumir, não vai ficar trabalhando no banco que você é pego. Né? Então tem essas questões importantes. O que mais? De novo, ó, a ética protege a vida, preserva o bem comum e cultiva a justiça. Então, apesar de nós estarmos meio mal nessas questões aqui no Brasil, né, tem escândalo para tudo quanto é lado, o que eu posso dizer para vocês serem bons profissionais, é vocês conhecerem quais são os valores que vocês têm para si mesmo. Né? Até onde vocês vão ceder? Na relação familiar, na relação corporativa, na relação esportiva. Né? É interessante isso. Né? Eu vejo o futebol aqui dos meninos, né? Tem gente que joga futebol, perde de 5 a 0, 6 a 0, e tem outros que saem a tapa. Pô, por que eu vou dar tapa no colega se daqui meia hora eu vou sentar na classe, vou ter que fazer trabalho por causa de futebol? Tem uma coisa mais importante para fazer. Então, vocês conhecerem os seus valores é extremamente importante. A ética que forma, né? E vocês também têm que tomar o cuidado, que é o seguinte, nem tudo que é de fórum íntimo deve ser externado. Vocês têm que guardar, vocês têm que saber o que vocês contam. Qual é a melhor coisa que um segredo tem? Quando ninguém sabe. Você contou para sua esposa, dançou. Não é mais segredo. Né? O caso clássico, assim, no multinacional em Guarulhos, a diretoria chamou o pessoal e falou assim, ó, em setembro vai ter 20% de aumento. Certo? Aí o cara chegou em casa e falou para a esposa, só eu estou sabendo, em setembro vai ter 20% de aumento. O que aconteceu com a Rádio Corredor? No dia seguinte, todo mundo estava 20% de aumento. Aí o presidente chamou o pessoal em setembro, ó, não vamos ter 20% de aumento, porque caiu a produção, caiu as vendas e o negócio... O que aconteceu? O cara tinha 3.800 funcionários jogando contra, porque todo mundo queria os 20% de aumento. Então vocês têm que tomar cuidado com essas questões todas. Né? Falar é assim, isso é comprovado cientificamente. A gente faz uma pergunta na classe, quem responde em menos de 30 segundos não equacionou a construção da resposta. Respondeu qualquer abobrinha. O cérebro é bom para falar o que ele quer, e não o que é necessário ser feito, equacionado, resolvido. Então, quando alguém pergunta alguma coisa, estou pensando. Não, você não vai dar a resposta? Estou pensando. Você constrói a resposta. Te garanto que as respostas vão sair com argumentação, com coisas muito mais legais. Você vai ser uma pessoa mais respeitada. Se responder de bate pronto, né, fica difícil. Então, é extremamente que vocês construam os valores, estabeleçam limites pessoais, familiares, corporativos, esportivos, aqui colegas de faculdade, para que vocês possam ter uma vida mais fácil. Não precisa ter infarte, né, essas coisas todas, estresse e por aí vai. Perfeito? Próximo. Então, meu e-mail, obrigado. Só um pitaco para vocês em termos de éticas pessoais. Não falei de legislação, hein? Perfeito? Obrigado. Obrigada, professor. Tem uma aguinha ali, né? Vai sentar um minutinho. Alguém tem alguma pergunta para o professor? Eu não vou sentar nesse sofá aqui porque eu durmo nele nas quartas-feiras à tarde. Então eu já tenho a minha marca ali, ó. Alguém tem alguma questão em relação às palavras aí do professor Deluque? Obrigado pela palestra. Quem tiver mais interesse em pesquisar a respeito aí dessas visões que nem sempre são colocadas nos manuais da administração, existe uma literatura de um antropólogo chamado Jean-François Chanlat, que fala sobre o indivíduo nas organizações e quais são as dimensões esquecidas. Aí ele fala sobre a inveja nas organizações, a sexualidade, sobre questões que muitas vezes são tabu, não são ditas, e que ele faz uma análise do ponto de vista antropológico, tangenciando a questão ética e comportamental, né? Então fica aí uma dica para o pessoal fazer leitura e se aprofundar na sequência. Alguma questão? Não? Então, muito obrigada, professor. Podemos ir.